Olá, eu sou Christian Rinze, aqui do LiveFlow, sou facilitador das barras de Access e gostaria de falar neste vídeo para vocês sobre como funciona uma sessão de barras. Como você talvez já sabe, se você assistiu algum vídeo aqui no nosso canal, as barras são um processo energético corporal do Access Consciousness que consiste no toque de 32 pontos localizados no nosso crânio, que ao serem tocados liberam todo um conjunto de cargas das sinapses do nosso cérebro que constituem os componentes energéticos dos nossos sentimentos, pensamentos, das emoções, ou seja, dos parâmetros mentais através dos quais geramos a experiência da nossa vida. Isto a gente pode chamar atenção para um ditado ou uma frase de um filósofo grego que vivia na Roma há quase 2000 anos atrás, chamado Epiteto, que dizia que as pessoas não sofrem por causa das coisas, e sim por causa da maneira como elas olham para as coisas. E é exatamente isto que as barras resolvem na nossa vida, nos ajudar a olhar para as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira mais leve, mais consciente. Mas então, como funciona uma sessão de barras? Aqui, o que eu vou falar, o que eu vou explicar é a maneira ou a abordagem que utilizamos aqui no nosso espaço LiveFlow há praticamente 4 anos com todos os nossos clientes. Cada praticante de barras acaba seguindo a sua própria maneira de integrar as barras, as suas ferramentas, aos seus conhecimentos. Então, muito importante você entender que o que eu vou falar é especificamente a maneira como nós aqui trabalhamos dentro do nosso espaço terapêutico e é a maneira como eu facilito as barras durante os cursos. Então, quando o cliente chega a uma sessão de barras, sobretudo a primeira sessão, geralmente a gente tem um diálogo mais amplo com o cliente para entender muito bem o que é que traz ele ao entendimento. Por assim dizer, para a gente entender aonde está a pedra que está apertando lá dentro do sapato, dentro da bota. Então, ao longo desse primeiro momento, desse primeiro diálogo, nós contextualizamos as barras e como as barras podem ajudar ao cliente a superar o seu problema, a sua dificuldade, a como sair fora desse sofrimento. E nós contextualizamos todo um conjunto de ferramentas do Access Consciousness que são, por assim dizer, métodos, pragmatismos que permitem que o cliente vá além daquilo que as barras, enquanto processo energético corporal apenas, facilitaria. Isto é, essas ferramentas são pragmatismos, métodos que permitem que a gente comece a funcionar dentro da nossa realidade de uma maneira verdadeiramente consciente. Porque o que a neurociência hoje mostra de forma muito clara para nós é que quando nós funcionamos a partir da nossa mente racional, enquanto nós estamos funcionando a partir do julgamento, a partir da conclusão, nós não somos verdadeiramente conscientes e sim apenas estamos o tempo inteiro, sem percebermos, rodando um piloto automático. E então, essas ferramentas, esses pragmatismos que o Access Consciousness propõe, apenas permite que a gente quebra esses vícios mentais, que a gente quebra esse piloto automático e que a gente começa assim a se tornar, muitas vezes pela primeira vez na nossa vida, verdadeiramente conscientes. E assim, de ver e se dar conta verdadeiramente de que sempre temos escolha, de que não estamos presos aquele ponto de vista que outra hora estava criando a nossa realidade, que estava criando aquele peso, aquela apreensão na nossa vida. E aí, depois da primeira sessão, então, que geralmente é de 2 horas, isso é uma recomendação que eu faço, claro que também é uma escolha, todo cliente que chega ao atendimento pode escolher desde a primeira sessão apenas fazer o processo das barras, ou seja, de fazer uma sessão de 1 hora, mas geralmente a primeira sessão é de 2 horas. Depois o cliente escolhe o que funciona para ele, muitas vezes os clientes passam a fazer apenas sessão de 1 hora. Em alguns casos, quando são situações mais
problemáticas, quando o cliente requer um pouco mais de atenção, a gente ainda continua por um tempo com uma sessão de 2 horas. Então, sempre vamos ter a facilitação por em torno de 1 hora. Nós depois também passamos a utilizar ferramentas do Access, como por exemplo os processos verbais, que nós vamos certamente falar em algum outro momento, é algo que também faz parte do curso de barras. Mas então, como é que você vai trabalhar com as barras? Uma pergunta é: quantas sessões eu vou precisar fazer? É uma ótima pergunta. E a resposta que eu posso dar é: eu nunca sei. Cada pessoa tem o seu processo. Eu apenas sempre estou curioso para ver como é que vai ser o progresso da pessoa. Uma certeza que eu tenho: se você não sentir já uma mudança, uma melhora do seu quadro desde a primeira sessão, com certeza, em questão de poucas sessões, e pela minha experiência, geralmente é a partir da segunda, terceira sessão, a gente começa a perceber que alguma coisa está mudando. Muitas vezes, já desde a primeira sessão, a gente percebe: nossa, eu estou me sentindo muito melhor, muito mais livre daquilo que estava me causando o meu sofrimento. Então, qual é a frequência das sessões? Inicialmente, nós recomendamos aos clientes de fazer as sessões em intervalos de 14 em 14 dias. Isto é, para não permitir que a mente, que uma vez, depois de ter recebido a primeira sessão, se equilibra e que fica silenciosa, que a mente racional volte a se empoderar e causar as oscilações emocionais que ela costuma causar. Então, mantendo um ritmo de 14 dias, nas primeiras sessões tem a tendência de já assim gerar um resultado muito, muito amplo e, sobretudo, muito estável. A maioria dos clientes, depois das 4 sessões, já percebe que consegue lidar com as desavenças do dia a dia de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fácil. Salvo que você tenha algum quadro mais agudo, como às vezes, enfim, síndrome do pânico, uma depressão mais acentuada, normalmente o intervalo de 14 dias funciona, mas se você necessitar, você também pode fazer sessões semanais. Em casos extremos, até mesmo 2 sessões por semana. Teoricamente, todo dia você poderia receber sessões de barras. Não existe uma contraindicação em termos de frequência, em termos de idade, condição física. Pessoas doentes que estão acamadas no hospital podem receber barras, sim. Crianças, bebês podem receber barras. Não existe uma contraindicação, muito pelo contrário. Quanto mais barras a gente recebe, melhor a gente se sente. Mas então, eu vou precisar fazer barras, sessões de barras para sempre? Olha, isso vai depender do que funciona verdadeiramente para você. Eu digo por experiência que mesmo depois de 4 anos, eu gosto de receber ainda uma sessão de barras pelo menos uma vez por mês, porque realmente não existe uma ferramenta melhor, um recurso melhor para a gente descarregar todo o peso, toda aquela carga de informações que nos causam estresse no dia a dia. E simplesmente, depois da sessão, como se a gente tivesse resetado o nosso sistema operacional, voltar a se sentir mais tranquilo, estar mais presente na nossa vida. Mas, como muitos clientes fazem ao longo do tempo, assim, quem sabe você vai depois escolher voltar ainda uma vez a cada 60 dias, a cada 90 dias a fazer uma sessão de barras. Algumas outras pessoas continuam ainda por um bom tempo com sessões mensais. Enfim, não existe uma resposta certa e sim apenas vai existir aquilo que funciona para você. E é isto, gente. Eu espero ter contribuído com você para ter esclarecido um pouco mais sobre como funciona uma sessão de barras. Se você tiver alguma dúvida, poste aqui debaixo no vídeo, me envie uma mensagem. Vai ser uma grande alegria estar à disposição de você e aguardo você para marcar uma sessão de barras. Vai ser uma grande alegria conhecê-lo pessoalmente. Até logo!